Irã versus Israel. O que será que está acontecendo? Como que isso pode afetar o mercado financeiro e os seus investimentos? Fica comigo que eu vou te explicar tudo o que está acontecendo. Bom, tá muito quente no noticiário esse conflito entre Irã e Israel. Para quem ficou aí desantenado, talvez não esteja contextualizado sobre o que está acontecendo, a gente precisa lembrar que um ano atrás, em outubro de 2023, começou um conflito mais forte dentro do Oriente Médio entre Israel e o Hamas, dentro ali do grupo da Palestina, principalmente dentro da faixa de Gaza, por um domínio territorial, também pelo que aconteceu, o ataque terrorista dentro do território israelense, e desde aquele momento a gente começou a ver efervescer vários conflitos geopolíticos dentro dessa região. E mais recente, você vai lembrar que houve o ataque aos pagers, em território libanês, dentro do outro grupo que também vem afetando ali, vem entrando em conflito com Israel, que é o grupo Hezbollah. E a gente viu que esse conflito gerou tensões que chamaram a participação de outros players também muito grandes dentro do Oriente Médio. Então, antes, Palestina e Israel, você já está cansado de ouvir esse assunto, depois passou a envolver ali o Líbano, o Hezbollah, outro grupo terrorista, e agora começou a envolver também o Irã. Por quê? Porque a gente fala que Israel ganhou, teoricamente, o conflito contra o Hamas, expansão territorial acontece invariavelmente. Agora, em relação ao Hezbollah, que é um grupo que está dentro do Líbano, isso tem gerado novos conflitos, então Israel sinalizou com mais agressividade para dentro do território do Líbano. Isso chamou muita atenção do Irã, que é uma potência nuclear, então veja como o negócio começa a escalar, e o Irã então fez um ataque contra Israel, conseguindo superar o Air Dome, aquele domo que é considerado um dos melhores em termos de defesa de ataques globais que existe dentro do território de Israel, um dos maiores exércitos do mundo. Isso teve talvez uma chave aqui que você precisa entender, mais importante sendo girada. Que chave é essa? O Irã, como eu falei, é uma potência nuclear. Isso mostra também uma sinalização, não só para Israel, mas para os Estados Unidos, de que o Irã está disposto a subir o nível desse conflito, e isso causaria uma entrada dos Estados Unidos dentro desse conflito. E também uma forma de talvez de dissuadir os Estados Unidos a incentivar a ocupação do território libanês. Então isso tudo, agora vamos tentar caminhar, direcionar isso para o mundo dos investimentos. Tudo isso precisa ser levado em contexto, porque começa a juntar outras potências econômicas de todo mundo. Por quê? Historicamente, a Rússia é um aliado do Irã, é um conflito geopolítico existe muito forte entre Estados Unidos, Rússia e China. A gente tem visto diminuir, em termos de globalização, o comércio global, os países se nacionalizando em termos de produção, buscando, pelo menos medidas nesse sentido, e a tendência é que esse conflito acirre essa disputa. O petróleo já voltou a se valorizar, o petróleo que vinha caindo bastante por conta do aumento da produção global, nesse momento voltou a subir pelo medo de que eventualmente um conflito mais grave, por exemplo, Israel já discute eventualmente novos ataques ao Irã, e principalmente empresas produtoras de petróleo. Você sabe que a economia do Oriente Médio gira em torno do petróleo, o óleo negro, como assim sempre foi conhecido no mundo como um todo. Dá para a gente ter noção de que isso pode refletir na economia global, eventualmente com os Estados Unidos participando mais forte de um conflito, pode haver bloqueio novamente de suprimento de gás na Europa, então começa a gerar um conflito, puxar a Europa também para esse conflito, e a gente poderia caminhar para um cenário muito desastroso do ponto de vista da economia global. Petróleo mais alto é bom para petroleiro, então é bom para a Petrobras aqui, é uma das minhas exposições pessoais nesse momento, apesar de não gostar de empresa estatal, eu entendo que nesse momento é uma forma de você surfar esse movimento, uma empresa que ainda gera bastante caixa e se beneficia desse movimento de alta do preço do petróleo no mercado internacional. E a gente também tem que colocar aqui que um outro possível movimento mais óbvio desse conflito é eventualmente num movimento de risco, caso as coisas evoluam para o cenário
de maior risco, a gente sabe que historicamente o dólar é uma moeda de preservação de valor, né? Então a gente já viu o ouro já está subindo, né? O ouro que há pouco tempo, depois da pandemia, flutuava entre 1.800 e 1.900 dólares a onça, hoje já está acima de 2.500 dólares. Então esse movimento de alta já aconteceu, mais de 40% de valorização em 2024. Então eu acho que câmbio pode ser uma variável, apesar da diferenciação de juros do Brasil e Estados Unidos ter aumentado, que sugere, né, uma correção eventualmente do dólar em relação ao real aqui no mercado brasileiro. A gente sabe que em eventos de cauda, né, que são eventos de baixa ocorrência, que normalmente não acontecem toda hora, o dólar costuma se apreciar em relação ao real. Então, se você não tem nenhuma proteção, se você não tem exposição ao petróleo na sua carteira, eu consideraria, principalmente no movimento de alta de taxa de juros aqui no Brasil, se a gente vê um conflito global dessa extensão, poderia ser uma forma interessante de você buscar essa exposição. Então, assim, conversa com o seu assessor, entende os produtos que você tem à disposição nesse momento para se expor nesse sentido, porque a gente está passando por um período bastante volátil, a gente está às vésperas das eleições nos Estados Unidos, que acontecem em novembro, e muita coisa está acontecendo na geopolítica global e que vai impactar a sua carteira, não só agora, mas nos próximos meses. Então, basicamente é isso. Um conflito que está muito quente, já tem repercussões de curto prazo, o petróleo já está subindo nesse momento, e que podem impactar bastante as bolsas globais, a bolsa brasileira. Então você precisa estar muito antenado a esse movimento. Bom, então eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de acompanhar de perto aqui os nossos conteúdos. A gente sempre vai estar perto para trazer carteiras recomendadas, ações, fundos imobiliários que melhor vão proteger o seu patrimônio nesse momento e que podem te trazer maior retorno e fluxo de caixa nos próximos meses e anos, tá bom? Então um forte abraço e a gente se vê nos próximos conteúdos.